Fala aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui dando início a mais um encontro, né, aqui com vocês, no nossa série de vídeos, onde a gente está mostrando conteúdos para iniciante, você que está começando no universo Delphi, na programação em si, e tem acompanhado uma série de vídeos ao qual a gente tem passado aqui junto com vocês aqui no canal da academia, e é de extrema importância que a gente mantenha essa atualização constante de você poder estudar, poder conhecer, desenvolver cada vez mais o seu conhecimento. Aprendemos tipo de dados, instalação do Delphi, aprendemos a criar um formulário, aprendemos também POO para iniciantes, um monte de conteúdo para iniciante, e o de hoje a gente vai ter a possibilidade de você entender como é que trabalha dois formulários ao mesmo tempo. Então eu estou com o Delphi aqui aberto. A gente fala muito, né? Vamos direto ao conteúdo. Botar aqui, ó, File New VCL Application. Para você que está tendo o seu primeiro contato com Delphi, já vou deixar aqui salvo, né? Vou salvar ele aqui. Vamos ver aqui, botar aqui nos meus repositórios. Aqui, live. Aqui, lives YouTube. Live terça, não. Delphi para iniciante. Hoje a gente tá na nossa aula 08, onde a gente está falando de formulários, né? Então vou deixar aqui salvo assim mesmo, tá ok? Beleza, vou salvar o nosso projeto, ok. Tá salvo aqui nosso projeto. Observe que eu tenho somente um formulário aqui. Aqui no Object Inspector dele, vou até tirar esse cara aqui, o estrutura eu vou tirar. Olha só, vou deixar o Object Inspector aqui aberto. Ó, o Caption vou deixar aqui como Form 1 mesmo, né? Bem intuitivo, que é o primeiro formulário. Vou escrever direito, vou botar aqui, ó. Formulário 01. Beleza? Então já ter que nomeá-lo. Do lado esquerdo aqui tem um name, eu vou chamar de FRM principal, ok? Beleza, né? Vou mostrar aqui uma coisinha aqui para vocês, olha só. Eu vou ver aqui na paleta de componentes, vou escrever aqui na pesquisa, vou chamar o label, aqui ó, label, beleza? Então estou com o meu label aqui na tela, faz o seguinte, com o meu formulário selecionado, eu venho aqui em fontes, size, vou botar aqui 12, todos os componentes que estão embedados dentro desse formulário, eles recebem essa ação, né, do formulário. Ou seja, se eu tivesse um painel embedado dentro desse form, ele vai sofrer as alterações com base no form. Então todo o componente ele sofre alteração com base naquele que está embedado, a não ser que você configure para que ele não receba esse comportamento. Então eu vou pegar esse cara aqui, olha só também, tem um componente chamado time, olha só, time. Esse componente, o que ele faz? De tempos em tempos, de forma configurada, ele executa uma ação, ou seja, olha só, eu tenho um intervalo de 1000, isso aqui é milésimo de segundo, então nesse caso aqui ele está executando de 1 em 1 segundo alguma ação, perfeito? Olha só, o que eu vou fazer aqui? Dentro desse cara aqui, eu vou dar 2 cliques sobre ele, olha só, eu estou dentro de um evento, né, um método, uma procedure que vai executar esse time de 1 em 1 segundo ele vai executar. Vou fazer uma coisa aqui que muitos desenvolvedores, muitos sistemas têm costume de usar dessa forma. Que olha só, um label 1.caption vai receber now. Só que lembra que algumas aulas anteriores a gente fez sobre o caching de dados? O casting de dados. Deixa eu ver se esse aqui consigo. To string não dá, né? Então olha só. O que eu faço aqui? Eu boto date to str. Datetime to str. Deixar dessa forma assim. Beleza? O que eu vou fazer? Vou executar esse cara agora. Vamos lá? Vamos executar? Ó,
lembra que eu falei, ó, de tempos em tempos ele já vai estar executando esse cara aqui, ó, de um segundo, ó. E o meu formulário, ó, continua funcionando. Essa é a ideia de um componente, no caso de time. Quando você começa a evoluir na programação, existe thread, um monte de ação, mas o time é um cara muito maneiro de se utilizar de repente para uma questão como essa, ou algumas ações que você precisa executar de forma configurada. Você pegar de tempos de uma hora eu preciso executar, você deixa o time lá quietinho que ele vai executar de uma em uma hora, beleza? Então vamos lá, vamos fechar esse cara. Ó, lembra que, olha só, deixa eu organizar esse meu fonte aqui, ó, organizei. Deixa eu ver aqui, deixar todo mundo organizado aqui para a gente ter visibilidade. Epa, eu acabei entrando nele. Deixa eu só aumentar um pouquinho a fonte, né, para poder ficar legal para vocês. Organizando aqui, aumentei a fonte, organizar ele direitinho, beleza? Vamos lá, todo mundo organizado. Ok? Aqui dentro da Uses, tudo que eu preciso para que eu possa executar aqui nesse cara, eu tenho que ter visibilidade. Toda vez que você vê eu programando aqui, falando com vocês, eu falo, ó, vamos dar visibilidade àquele formulário, vamos dar visibilidade àquela classe. A questão de visibilidade é o que? Eu coloco na Uses o nome do arquivo .pes, ou seja, ó, unit.pes. Eu vou criar aqui, ó, olha só, uma outra unit, unit não, vamos criar um outro formulário, já logo dá um gancho à utilização de múltiplos formulários, beleza? Viu, ó, botão direito sobre o projeto, VCL Forms, ó, tem um outro formulário aqui, eu vou dar aqui o nome dele, deixa eu tirar esse cara que eu acabei deixando, vou dar o nome dele aqui de formulário -02, deixar aqui. Deixa eu ver, nome, ó, FRM segundo form, beleza? Então, salvar, deixar salvo, vou deixar como unit 02, ok? Então, beleza, né? Ó, eu tô dentro do formulário 01, vou entrar aqui, ó, olha só, até o time, vou botar aqui um botão no objeto inspector, vou botar aqui um button. Cadê? Aqui, ó, no standard, um button. Beleza. Show? Então, olha só. Vamos fazer o seguinte. Aqui nesse botão aqui. Ó, deixa eu botar aqui para cima. Deixar aqui. Deixa eu só fechar esse cara, puxar esse cara para cá. E puxar para cá. Deixar assim, desta forma. Beleza? Então, aqui no formulário, no nosso form, né? Eu vou colocar um label aqui, ó. O que eu fiz aqui? Ctrl Alt P, eu caio aqui no Palette. Geralmente, toda vez que você for desenvolver, você quase não usa o mouse em si, você usa teclas de atalho. Então é muito importante você conhecer um pouquinho de teclas de atalho, já começar a ter essa familiaridade com teclas de atalho. Então um Ctrl Alt P ele já cai na paleta de componente e cai na parte de pesquisa. Ele já seta o foco ali na pesquisa, você digita o nome do componente que você quer e ele já te dá a possibilidade. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no formulário anterior, vou aumentar aqui o texto dele, ó, para 12 e vou botar 15. Ó, tem um label aqui, não tem? Esse label eu vou dar um nome a ele, olha só, ó, LBL texto, vou botar assim, e vou escrever alguma coisa sobre ele. Aqui, ó, estou no formulário 02, beleza? Então, coloquei um nome para esse cara, estou no formulário 02. Deixa eu só fazer o seguinte aqui, alinhar ele ao top e deixar ele aqui ao center. Show de bola, né? Então eu tenho esse formulário aqui. Tá bonitinho, tá muito legal esse formulário. Você tá entendendo que eu estou colocando outro componente sobre ele. Vou agora no código. Olha só, vou organizar de novo essa minha unit, que eu gosto de deixar dessa forma para que todos consigam ter visibilidade das units que estão dentro
dessa classe em si, desse arquivo.pest. Observe que o nome desse unit é unit 2. Então, grave esse nome, unit 2. E olha só, é uma classe do tipo formulário. Se você não entende que uma classe herdada de alguma outra classe, vai nas nossas aulas de PO que você vai ter um entendimento maior. Beleza, né? Então, olha só, vou criar, tem uma variável aqui global. Isso aqui é uma variável global dentro da classe do formulário. Eu vou criar aqui uma outra variável, vou chamar de var global, do tipo string. Show? Beleza, né? E olha só o que eu vou fazer. Dentro do meu create, eu vou pegar aqui o var global e vou dizer aqui para ele que um texto, vou botar um texto aqui para ele. Sou uma variável do form02. Show? Beleza, né? Então, salvei. Olha só, agora, dentro do meu botão no formulário 01, eu quero executar uma ação, só que eu quero executar a chamada para aquele formulário. Então, o que eu faço? Eu tenho que, dentro dessa minha uses, colocar o nome desse cara aqui. Ó, nesse caso, é só pegar e colar ele aqui, ó. Mas, Alessandro, toda vez que eu tiver que fazer uma ação como essa, eu preciso ir lá, copiar e colar? Você pode fazer dessa forma, mas existe, lembra que eu falei logo no início, aprender a utilizar teclas de atalho? Show! Eu tenho aqui, ó, eu pego o Alt do teclado, seguro o Alt e aperto F11. Ele vai abrir uma pesquisa de uses e vai ter todas as uses que não estão adicionadas naquele formulário ou naquela classe que você está focado, ou seja, aberta aqui, no caso, a minha Unit 1. Então, olha só, eu tenho Unit 2 aqui, ó. Eu vou deixar, ele pode ficar na parte de interface e na implementation. Interface que eu quero. Interface é a parte de cima das nossas uses aqui, ó, interface. Se eu deixar implementation, ele vai vir com uma uses aqui embaixo. Nesse caso aqui, eu estou dando visibilidade a todo o espaço da minha unit. Ok? Então, vamos lá então. Olha só, eu vou lá no botão, vou executar o botão. O que eu fiz? Eu dei um double clique, né? No botão e eu caí dentro do evento onClick do botão. Então, aqui dentro, eu quero botar, vou definir uma variável, vou botar L de local, form02. Quem é esse cara? TFRM, Ctrl barra de espaço, ele aparece todas as classes que tem essa inicial. No caso, é o TFRM principal, que é main unit 1, e o T segundo form aqui, ó. Tranquilo, né? Show de bola. Então, o que eu quero fazer aqui? Eu vou pegar esse meu formulário, essa minha variável aqui do tipo desse formulário, vou criar. Ó, ele pede um componente. Que componente é esse? Eu vou deixar aqui new. Show? New porque eu estou setando para o compilador do Delphi, no caso para o Delphi em si, dizendo para ele que eu, Alessandro, eu desenvolvedor, eu alguém, estou dizendo que eu tenho responsabilidade e eu quero instanciar essa variável do tipo desse formulário. Eu não setei um parent, né, alguém que vai ser primário para ele. Não, eu estou dizendo que ele é esse cara aqui. Pronto, criei a variável. Show? Se eu fizesse aqui, ó, lform.show, olha o que acontece aqui, ó. Vamos compilar. Olha só, tá contando os números, ó, show. Ó, tô mexendo, ó. Eu consigo mexer nos dois, ó. Ó, consigo, ó, show, consigo abrir um monte, ó. Beleza? Ó, vou fechar todo mundo aqui. Show de bola. Perfeito. Só que, como eu consigo acessar as variáveis de um outro formulário? Olha só o pulo do gato que você vai ter aqui com a gente, ó.
Deixa eu ver. Aqui, ó. Show modal. Show modal quer dizer o quê? Quando eu tenho um show, eu só abro e não tenho interação com ele. Quando eu dou um show modal, enquanto o meu formulário, nesse caso está trabalhando com o formulário, enquanto o meu formulário não for fechado, ele não executa nenhuma ação. E neste caso eu quero fazer o seguinte, ó, aqui no meu formulário principal eu tenho vou botar um edit. Cadê? Deixa eu estar procurando. Aqui, ó, no standard eu tenho um edit. Olha só. E neste caso aqui, o edit, ele vai fazer o quê, ó? Vou querer botar mais um botão aqui. E esse botão vai fazer o quê? Quando eu clicar sobre esse botão, eu quero que ele execute uma ação. Que ação é essa que você vai fazer, Alessandro? Lembra que no Create eu fiz isso aqui, ó? Eu vou excluir essa ação e vou colocar aqui, ó, um close, que eu vou fechar o meu formulário, só que eu quero que esse meu formulário, minha variável global, receba isso aqui, ó, edit1.text, ou seja, tudo aquilo que eu digitar dentro do... Deixa eu dar um Ctrl F9 para verificar aqui. Aqui eu não create, como eu não estou usando. Beleza. Ó, tudo aquilo que eu executar, ele vai... quando eu for executar meu formulário, eu digitar dentro do Edit e clicar no botão, ele vai setar o texto do Edit na variável global e vou fechar meu formulário. Só que aqui no formulário 01, ele está com modal. O formulário 2 está com modal. Então, ele só vai vir para cá após o término daquele formulário 2. Então, eu quero fazer o seguinte, ó. Quando terminar, dá um show message para mim no lform 02 ponto, ó, var. Deixa eu só verificar aqui. Ó, tem o texto, ó, tem o edit. E eu quero fazer o seguinte, eu quero acessar essa minha variável global. Só que a variável global eu não consigo acessar desta forma, somente assim, ó. Deixa eu fechar aqui, ó. Rapaz, fechar aqui, deixa eu apagar, cadê? Cadê o delete? Aqui, ó. Já acessei a variável global. Olha o que acontece aqui, ó. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Já acesso essa variável global aqui. E, ó, eu quero o edit, o lform. Eu estou acessando a instância do formulário, edit.text. Show, né? Então, eu quero dessa forma. Só que, lembra que eu estou setando nesse cara aqui? Perfeito, né? Só que eu vou fazer o seguinte, ó. Vou de novo no meu create. Vou dizer que o variável global, logo ao criar, ao chamar esse cara, ele seta um texto, ó. Texto primeiro global. Deixar dessa forma, tá? É uma variável global. Show de bola. Depois que eu setar o texto, eu vou fazer o seguinte, ó. Depois do show modal, fechei lá o meu formulário, ele vai fazer isso aqui, ó. Vai printar na tela o texto que eu escrevi no edit e vai fazer o seguinte, ó. Vai pegar esse cara, o mesmo texto que eu acabei de digitar e vai, ó, var global e vou concatenar. Concatenar não, vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a variável global aqui, ó. Var global. Só que eu vou colocar um negócio aqui com vocês, ó. Alterado. 2 pontos. Beleza? Então vamos testar? Agora ver como é que fica.
Olha só, hein? Tá lá o time rodando, bonitinho. Cliquei no botão, show modal, ó. Texto primeiro global. É o que? É o primeiro, ao criar, ele já está setando esse texto para a variável global. Ok. Abri meu formulário, viu? Show modal, ó. Não consigo mexer no formulário de trás, enquanto não fechar esse cara. Então, eu vou fazer aqui, segundo valor do global. Cliquei, show, ó, segundo valor do global. O que eu acabei de dizer aqui? Eu estou dizendo que eu alterei o texto que estava no edit e ele printou na tela, ou seja, ele deu uma mensagem. Aqui embaixo, show message, ele vai receber o texto que estava naquele outro formulário. Beleza? Então, eu ainda estou com o formulário ativo aqui e recebi o valor. E agora, quando eu clicar OK, o que vai acontecer aqui embaixo? O que ele vai dizer? Eu alterei o valor da variável global. Vocês vão ver sempre o Alessandro, outros programadores que têm um pouco mais de expertise com relação a essas variáveis globais, a dizer que nunca use uma variável global. Mas é uma brincadeira, assim, que a parte, claro, toda brincadeira tem um fundo de verdade, mas tenha cuidado quando você utilizar variáveis globais em seu sistema. Por quê? Observe que a variável global, ela sofreu uma alteração. E se eu não quisesse que essa variável global sofresse alteração? Então, eu não deveria deixá-la como variável global. Aí que entra as ações do polimorfismo, que você consegue ver nas aulas anteriores de orientação a objeto. Mas aqui o intuito é que você tenha a familiaridade com a utilização de múltiplas instâncias. Então, você aprendeu a utilização de uma variável global, aprendeu a utilizar um formulário diretamente como show, abrindo vários formulários, e você pode interagir com esses vários formulários, só que você não vai ter a captura perfeita como a gente faz com o show modal, porque eu estou fazendo o quê? Com o show modal eu deixo startado na minha tela aquele formulário, faço a interação com ele, gravo em banco, registro onde eu quiser, e quando eu fechar, o formulário o outro formulário pai que chamou ele recebe os valores que você pode trabalhar. No caso, eu peguei o valor que estava no edit, no texto, né, que foi adicionado no edit, e assim também o valor da variável global alterado, beleza? Dessa aula, cara, eu te passei 3 pontos. Quais foram esses 3 pontos? Quem está atento comigo percebeu. Eu mostrei a utilização de um time. Como assim, Alessandro? Você pode utilizar o time de diversas formas. Você pode observar na tela que ele está fazendo a contagem. A utilização de uses, onde você pode adicionar, dar visibilidade à sua classe ou o seu formulário a outros formulários ou outras bibliotecas ou a outras classes, utilizando a nomenclatura daquela unit, colocando na use. Então você dá visibilidade. Eu chamo a use como um local de visibilidade a outros locais, ou seja, eu estou tendo visibilidade, estou conseguindo enxergar toda o meu formulário 02 e assim como outras classes. Então você tem uma chamada na use de interface, que é a principal, a que está no topo da unit, ou na implementation, que é na parte inferior da minha classe, beleza? Então em 3 pontos a gente conseguiu no segundo a use e no terceiro a chamada de múltiplos formulários, tanto no show quanto no show modal com interação, que o show modal te dá essa possibilidade. Beleza, galera? Então, nesse nosso encontro aqui dessa terça-feira, e você que estiver me visualizando, né, essa nossa aula em outros horários, outros dias, muito prazer estar aqui com vocês e que espero que vocês consigam evoluir a cada dia, se tornar um programador com excelência, seja aquele que possa criar conteúdos que venha agregar valores em empresas e também na sua vida como desenvolvedor. Beleza, galera? Aquele abraço e vamos para cima. Show! Forte abraço, galera!